James entrou naquela reunião de ex-alunos vestido como mendigo. Brad e Tyler explodiram em gargalhadas. Olha só quem voltou, o fracassado. Mas quando James abriu a boca para responder, o silêncio tomou conta do salão. O que eles não sabiam era que aquele mendigo estava prestes a destruir a vida de cada um deles. 25 anos atrás, James Miller era conhecido por apenas uma coisa na Lincoln High School: ser o alvo preferido de todo mundo. Um garoto negro, magro demais, óculos grossos quebrados e colados com fita isolante, roupas de brechó que cheiravam a mofo e uma mochila sempre rasgada nas costas que ele carregava como um fardo. Era o garoto negro que sentava sozinho no refeitório, fingindo ler um livro velho para não parecer tão patético. O que nunca era escolhido para os times de educação física e sempre sobrava por último quando formavam duplas. O que todos fingiam não ver nos corredores, como se fosse um fantasma invisível, mas um jovem negro ignorado pelo sistema. James vinha de uma família despedaçada que mal conseguia pagar as contas básicas. Sua mãe, Sarah Miller, era uma mulher negra de apenas 38 anos que parecia ter 60, de tanto trabalhar e se preocupar. Ela fazia dupla jornada como faxineira no hospital da cidade de manhã e limpava escritórios à noite para sustentar os 2 filhos sozinha. Suas mãos sempre estavam vermelhas e ásperas dos produtos de limpeza. E ela chegava em casa tão exausta que mal conseguia fazer uma refeição decente. O pai de James, Robert Miller, havia abandonado a família quando o garoto tinha apenas 8 anos. Uma manhã, James acordou e encontrou apenas um bilhete na mesa da cozinha. Não aguento mais essa vida, cuidem-se. Nunca mais tiveram notícias dele. Na escola, enquanto os outros garotos ostentavam tênis Nike Air Jordan e roupas Tommy Hilfiger, James usava o mesmo par de sapatos furados há 2 anos, com pedaços de papelão dentro para cobrir os buracos na sola. Suas camisetas eram sempre grandes demais, doações de parentes distantes que já não serviam nos próprios filhos. Suas calças jeans tinham manchas permanentes e remendos mal costurados, que sua mãe tentava disfarçar. O almoço de James era sempre o mesmo, um sanduíche de pasta de amendoim que ele comia rapidamente no banheiro para ninguém ver. Enquanto os outros compravam pizza e refrigerante na cantina, ele fingia não ter fome. Mas o pior de tudo não era a pobreza, não era passar fome, não era usar roupas velhas. Era a humilhação diária e sistemática que 2 garotos em especial faziam questão de promover como um esporte: Brad Thompson e Tyler Mitchell. Brad era o típico garoto rico da escola, filho do dono da Thompson Car Dealership, a maior concessionária de carros importados da cidade. Seu pai, Richard Thompson, era daqueles homens que mediam o valor das pessoas pelo carro que dirigiam. Sua mãe, Patrícia, era a rainha das socialites locais, sempre organizando eventos beneficentes para se mostrar caridosa, enquanto olhava as pessoas pobres com nojo mal disfarçado. Brad tinha cabelo loiro, sempre perfeitamente penteado com gel importado, roupas de grife que custavam mais que o salário mensal da mãe de James, e um sorriso cruel que ele reservava especialmente para humilhar os mais fracos. Dirigia uma BMW conversível vermelha que ganhou de presente aos 16 anos. Tyler Mitchell era o braço direito de Brad e seu fiel escudeiro na arte da crueldade. Filho de Jonathan Mitchell, um dos advogados mais influentes e implacáveis da região, Tyler havia herdado aquela arrogância natural de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Sua mãe, Linda, era diretora do banco local e tratava as pessoas como números em uma planilha. Tyler tinha aquele jeito prepotente de falar, sempre com um sorrisinho debochado no canto da boca. Usava relógios caros, tinha o cabelo castanho sempre impecável e dirigia um Mustang preto que fazia barulho propositalmente para chamar atenção. Juntos, Brad e Tyler
formavam a dupla mais temida e respeitada da Lincoln High School. Eram os reis do pedaço, os garotos que decidiam quem estava dentro ou fora do círculo social. E James era o alvo preferido deles. James aprendeu desde cedo que sua única estratégia de sobrevivência era se tornar invisível. Chegava à escola sempre 15 minutos antes do sinal para evitar aglomerações. Sentava no fundo da sala, sempre no mesmo lugar, terceira carteira da fileira da janela, e rezava todos os dias para que o tempo passasse rápido e sem incidentes. Durante os intervalos, ele se escondia na biblioteca ou no banheiro do terceiro andar, que quase ninguém usava. Evitava os corredores principais, conhecia todas as rotas alternativas da escola e tinha um cronograma mental dos horários em que Brad e Tyler costumavam aparecer em cada local. Mas não importava o quanto James tentasse se esconder. Brad e Tyler sempre encontravam uma forma de tornar sua vida um verdadeiro inferno. Era como se eles tivessem um radar especial para detectar sua presença e transformar qualquer momento de paz em pesadelo. E, o pior de tudo, era que ninguém fazia nada para ajudá-lo. Os professores fingiam não ver, os outros alunos riam junto ou simplesmente se afastavam. James estava completamente sozinho naquela batalha diária pela sobrevivência. A primeira humilhação que James nunca esqueceu aconteceu em uma terça-feira chuvosa de outubro, durante o almoço. Ele estava sentado sozinho em uma mesa no canto do refeitório, tentando comer seu sanduíche de pasta de amendoim em paz, quando Brad e Tyler se aproximaram com seus sorrisos maliciosos. "Ei, Miller!" gritou Brad alto o suficiente para todo mundo ouvir. "Que cheiro horrível é esse? Ah, é você mesmo. Sempre soube que vocês, pessoas como você, não se cuidavam direito." Tyler riu como uma hiena e fez um gesto teatral de cobrir o nariz. "Cara, parece que ele não toma banho há semanas. Deve ser coisa de família, né?" James sentiu o rosto ficar vermelho de vergonha. Ele sabia que suas roupas não cheiravam bem. Em casa não. Havia dinheiro para produtos de limpeza decentes e a máquina de lavar tinha quebrado há meses. Sua mãe tentava lavar à mão, mas trabalhava tanto que mal tinha tempo. Mas os comentários racistas disfarçados de Brad e Tyler doíam ainda, mais que a pobreza. "Por favor, me deixem em paz", murmurou James, tentando se encolher ainda mais na cadeira. Mas Brad não estava nem perto de terminar. Ele pegou o sanduíche de James e examinou como se fosse um objeto nojento. "Que porcaria é essa? Pasta de amendoim de novo? Todo dia a mesma coisa?" E então fez algo imperdoável. Jogou o sanduíche no lixo. "Ups, escorregou da minha mão", disse Brad com um sorriso cruel. James ficou olhando para o lixo onde estava sua única refeição do dia. Não tinha dinheiro para comprar outra comida e sua mãe havia levantado às 5 da manhã para preparar aquele sanduíche antes de ir trabalhar. Tyler achou a situação hilariante. "Relaxa, Miller. Você está precisando fazer dieta mesmo. Olha como você está esquelético. Parece um espantalho." Todos no refeitório riram. James sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a chorar na frente deles. Simplesmente levantou e saiu, com o estômago roncando e o coração despedaçado. Mas aquela foi apenas a primeira de muitas humilhações. Na aula de educação física, a situação era ainda pior. James não tinha roupas adequadas para o esporte. Apenas uma camiseta velha e furada e um short que já havia sido de seu irmão mais velho. Seus tênis furados faziam barulho de vento a cada passo. O professor Mike Thompson, sim, tio de Brad, sempre fazia questão de escolher James por último, para demonstrar como não se deve fazer os exercícios. "Pessoal, prestem atenção no Miller aqui", dizia o professor com um sorriso sádico. "Vejam como ele segura a bola de basquete. Completamente errado. É assim que vocês não devem fazer." Brad e Tyler sempre se posicionavam perto de James durante os jogos para tornar sua vida impossível.
Eles o empurravam sem querer, pisavam em seus pés e faziam passes impossíveis na sua direção só para vê-lo errar e se humilhar. "Pega a bola, Miller! Ou você tem medo dela?" gritava Tyler, enquanto jogava a bola com força no rosto de James. Em uma ocasião terrível, Brad trouxe uma câmera descartável para a aula. Quando James escorregou e caiu durante um jogo de vôlei, Brad tirou uma foto e gritou: "Essa vai para o anuário, a queda mais patética da história da Lincoln High." A foto realmente foi parar no anuário, na seção Momentos Engraçados, com a legenda: "James Miller descobrindo a gravidade." Nos corredores, a perseguição era constante. Brad e Tyler tinham desenvolvido uma série de brincadeiras cruéis que tornaram famosos na escola. A brincadeira preferida deles era a Operação Tropeço. Eles ficavam estrategicamente posicionados nos corredores, e quando James passava, um deles estendia a perna para fazê-lo tropeçar. James caía, seus livros se espalhavam pelo chão, seus óculos voavam e todo mundo ria. "Cuidado onde pisa, Miller. Esses corredores são perigosos para pessoas descoordenadas", zombava Brad, enquanto James recolhia seus pertences humilhado. Tyler havia inventado outra tortura psicológica: a taxa do fracasso. Toda vez que encontrava James, exigia que ele pagasse uma taxa por ser um perdedor. "Ei, Miller, cadê minha taxa semanal?" dizia Tyler, encurralando James contra os armários. "Você sabe as regras. Fracassados pagam para usar os corredores da nossa escola." James nunca tinha dinheiro, então Tyler cobrava de outras formas. Fazia James carregar sua mochila, limpar sua mesa na sala de aula ou até mesmo amarrar seus cadarços. "É o preço de ser um zero à esquerda", ria Tyler. "Pelo menos assim você serve para alguma coisa." A situação ficou ainda pior quando Brad descobriu que James trabalhava meio período em um mercado local para ajudar nas despesas de casa. Brad fez questão de aparecer lá com Tyler e outros amigos para humilhá-lo publicamente. "Olha só, pessoal, o Miller virou empacotador", gritou Brad bem alto no mercado. "Ei, empacotador, embala minhas compras aí e não esqueça de pedir obrigado pela gorjeta." James precisava do emprego, então teve que engolir a humilhação e empacotar as compras de Brad com as mãos tremendo de raiva. Brad jogou algumas moedas no chão e disse: "Pega aí, é o que você vale." Mas o pior momento de todos aconteceu durante o baile de formatura do terceiro ano. James havia juntado dinheiro por meses para alugar um smoking simples e tentar ter pelo menos uma noite normal na escola. Brad e Tyler tinham outros planos. Eles seguiram James até o banheiro e, enquanto Tyler vigiava a porta, Brad derramou molho de tomate por todo o smoking de James. "Ups, que azar, Miller. Parece que você não vai poder dançar hoje", disse Brad fingindo preocupação. "Que pena, você estava quase parecendo uma pessoa normal." James ficou parado, olhando para seu smoking arruinado. Aquele smoking que representava meses de economia, trabalho extra e a esperança de ter pelo menos uma noite de dignidade. Foi naquele momento, parado naquele banheiro fedorento, com o smoking pingando molho de tomate, que James Miller fez uma promessa para si mesmo. Uma promessa que mudaria tudo. "Um dia", sussurrou ele, olhando no espelho, "um dia vocês vão pagar por cada humilhação, cada riso, cada lágrima. Eu prometo." Brad e Tyler riram do lado de fora do banheiro. Eles não faziam ideia de que acabavam de criar seu próprio pesadelo futuro. Depois daquela noite humilhante do baile de formatura, James Miller sabia que tinha duas opções: se entregar ao destino que Brad e Tyler haviam desenhado para ele, ou lutar com todas as forças para mudar sua vida. Ele escolheu a segunda opção. Na manhã seguinte à formatura, James acordou às 5 da manhã com uma determinação que nunca havia sentido antes.
Olhou para si mesmo no espelho rachado do banheiro e fez um pacto consigo mesmo. Nunca mais vou ser a vítima de ninguém. A primeira coisa que James fez foi procurar o bibliotecário da escola, Sr. Peterson, que sempre havia sido gentil com ele. Peterson era um homem negro de 50 anos que havia crescido em um bairro pobre e conseguido se formar em literatura pela Universidade de Chicago contra todas as probabilidades. Ele entendia as dificuldades que James enfrentava não apenas pela pobreza, mas também pelo racismo sutil que permeava cada canto daquela escola predominantemente branca. Sr. Peterson, disse James com voz firme, eu quero aprender tudo sobre negócios, investimentos e como pessoas pobres ficam ricas. Tudo. Peterson olhou nos olhos do garoto e viu algo diferente ali. Não era mais o menino assustado que se escondia entre as estantes. Era alguém com fogo nos olhos. James, você tem certeza disso? Não. Vai ser fácil. Tenho certeza absoluta. Eu vou mostrar para todo mundo que eles estavam errados sobre mim. Peterson sorriu e levou James para uma sessão especial da biblioteca que poucos conheciam. Então vamos começar pelo básico. Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre. Napoleon Hill, quem pensa enriquece. Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Durante todo o verão após a formatura, enquanto Brad viajava para a Europa com a família e Tyler curtia a vida na casa de praia dos pais, James passava 12 horas por dia na biblioteca. Lia sobre finanças, psicologia, vendas, marketing e principalmente sobre homens que vieram do nada e construíram impérios. Ele descobriu a história de Oprah Winfrey, uma mulher negra que cresceu na pobreza extrema no sul dos Estados Unidos e se tornou bilionária. Estudou Jay-Z, que saiu das ruas do Brooklyn para se tornar um magnata dos negócios, provando que um jovem negro podia conquistar qualquer coisa. Analisou cada movimento de Howard Schultz, que cresceu em um conjunto habitacional e transformou a Starbucks em um império global. Mas foram as histórias de empreendedores negros como Robert Johnson, fundador da BT, que mais o inspiraram. Se eles conseguiram, James repetia para si mesmo todas as noites, eu também vou conseguir. Mas James sabia que apenas ler não bastava. Ele precisava de experiência prática. No outono, enquanto Brad e Tyler começavam a faculdade em universidades caras que seus pais pagavam, James conseguiu um emprego de vendedor em uma pequena loja de eletrônicos no centro da cidade. O salário era miserável, mas James não estava lá pelo dinheiro, estava lá para aprender. Todos os dias, James observava cada cliente que entrava na loja. Estudava seus comportamentos, suas objeções, o que os fazia comprar ou sair sem comprar nada. Fazia perguntas para os vendedores mais experientes e anotava tudo em um caderno velho que sempre carregava. Em 3 meses, James havia se tornado o melhor vendedor da loja. Em 6 meses, estava treinando funcionários mais velhos. Em 1 ano, o dono da loja, Sr. Rodrigues, o promoveu a gerente assistente. James, disse Sr. Rodrigues um dia, eu nunca vi alguém com tanta fome de aprender. Você me lembra? Eu mesmo quando era jovem. Continue assim e você vai longe. Mas James não queria apenas ir longe. Ele queria ir mais longe do que qualquer pessoa imaginava possível. À noite, depois de trabalhar na loja, James cursava administração em uma faculdade comunitária local. Suas notas eram impecáveis, não porque ele fosse naturalmente inteligente, mas porque ele estudava com uma intensidade obsessiva. Enquanto outros alunos saíam para festas no fim de semana, James ficava na biblioteca até fechar. Enquanto outros reclamavam dos professores, James fazia perguntas extras depois das aulas. Enquanto outros faziam o mínimo necessário, James fazia trabalhos extras que nem eram pedidos. Sua mãe, Sarah, notou a transformação do filho. James, você mudou tanto, ela disse uma noite enquanto jantavam. Antes você era tão quieto, tão triste.
Agora você tem uma luz nos olhos que eu nunca vi. Mãe, respondeu James com determinação, eu prometi para mim mesmo que nossa vida vai mudar, e eu sempre cumpro minhas promessas. Momento decisivo na transformação de James aconteceu durante uma aula de empreendedorismo. O professor Dr. Martinez estava falando sobre oportunidades de negócio quando mencionou algo que fez os olhos de James brilharem. O futuro dos negócios está na tecnologia, disse Dr. Martinez, especificamente na internet. Estamos no início de uma revolução que vai mudar como as pessoas compram, vendem e se comunicam. Era 1998. A internet ainda estava engatinhando, mas James viu algo que outros não conseguiam ver. Ele viu o futuro. Naquela mesma noite, James pegou suas economias, exatamente $857 que havia juntado trabalhando na loja de eletrônicos, e comprou seu primeiro computador usado. Era uma máquina velha e lenta, mas funcionava. James passou as próximas 6 semanas aprendendo tudo sobre computadores e internet. Dormia 3 horas por noite. Bebia café como se fosse água. Seus olhos ficaram vermelhos de tanto olhar para a tela, mas ele não parava. Ele aprendeu HTML, CSS e os básicos de programação. Estudou como funcionavam os sites de comércio eletrônico que estavam começando a aparecer. Analisou cada detalhe da Amazon, que na época ainda era apenas uma livraria online. E então James teve uma ideia. Na pequena cidade onde vivia, as pessoas ainda tinham que dirigir até a cidade grande para comprar eletrônicos de qualidade. E se ele criasse um site que trouxesse esses produtos diretamente para a casa delas? Todo mundo vai achar que é loucura, pensou James. Perfeito. As melhores oportunidades sempre parecem loucura no início. James apresentou sua ideia para o Sr. Rodrigues. Eu quero criar um site para vender os produtos da sua loja online. Você me dá uma comissão de cada venda e eu cuido de todo o resto. Senhor. Rodrigues achou a ideia interessante, mas duvidosa. James, meu filho, as pessoas não vão comprar eletrônicos pela internet. Elas querem tocar, ver, testar os produtos. Senhor Rodrigues, disse James com confiança. O senhor confia em mim? Claro que confio. Você é o melhor funcionário que já tive. Então me dê 3 meses. Se não der certo, eu esqueço essa ideia maluca e volto a ser apenas vendedor. Sr. Rodrigues sorriu. Havia algo na determinação daquele jovem que o impressionava. Está bem, James. 3 meses. James trabalhou 20 horas por dia durante essas 3 semanas seguintes para criar seu primeiro site de e-commerce. Era simples, básico, mas funcionava. No primeiro mês, vendeu $1.200 em produtos. No segundo mês, $3.800. No terceiro mês, $8.400. Sr. Rodrigues ficou impressionado. James, como você conseguiu isso? Sr. Rodrigues, eu estudei cada cliente que entrou nesta loja nos últimos 2 anos. Eu sei exatamente o que eles querem, quando querem e quanto estão dispostos a pagar. A internet apenas me deu uma forma de alcançar muito mais pessoas. Aquele foi o momento em que James Miller deixou de ser um jovem pobre com sonhos grandes e se tornou um empreendedor de verdade. Mas isso era apenas o começo. O fogo que Brad e Tyler haviam acendido dentro dele estava se transformando em uma fornalha que logo consumiria tudo em seu caminho. O ano 2000 chegou com uma explosão tecnológica que mudaria o mundo para sempre. Enquanto todos falavam sobre o bug do milênio e o fim da civilização, James Miller via apenas oportunidades infinitas se abrindo diante dele. Aos 22 anos, James já havia transformado seu pequeno site de eletrônicos em um negócio que faturava 50 mil por mês. Mas ele sabia que aquilo era apenas o aquecimento. O verdadeiro jogo estava começando agora. James percebeu algo que poucos empresários haviam notado. A internet
Não era apenas uma nova forma de vender produtos existentes. Era uma plataforma completamente nova, que permitia criar produtos e serviços que nunca existiram antes. Foi durante uma madrugada insone, tomando seu quinto café do dia, que James teve a epifania que mudaria tudo. E se eu pudesse conectar pequenos comerciantes de cidades pequenas com consumidores de todo o país? Pensou ele olhando para a tela do computador. E se eu criasse uma plataforma onde qualquer pessoa pudesse vender qualquer coisa para qualquer lugar? Era uma ideia revolucionária. Estamos falando de 2000, 5 anos antes do YouTube, 6 anos antes do Facebook e 8 anos antes do conceito de marketplace se tornar comum. James começou a desenvolver sua plataforma trabalhando 18 horas por dia. Dormia no escritório improvisado que havia montado no porão da casa da mãe. Comia apenas sanduíches e pizza fria. Sua única obsessão era construir algo que ninguém havia imaginado antes. Foram 6 meses de trabalho brutal. James emagreceu 15 quilos, desenvolveu uma úlcera e quase teve um esgotamento nervoso. Mas no final de TNZP 2000, ele lançou o Connect Market, a primeira plataforma de marketplace online para pequenos negócios da região. O conceito era simples. Pequenos comerciantes pagavam uma taxa mensal baixa para ter uma loja virtual na plataforma de James, e ele ficava com uma pequena comissão de cada venda. Parecia pouco, mas James havia aprendido que pequenas porcentagens de muitas transações eram infinitamente melhores que grandes porcentagens de poucas vendas. Os primeiros meses foram aterrorizantes. James investiu todos os seus 23 mil dólares de economia na plataforma e por 3 meses quase não teve vendas. Ele chegou a pensar que havia cometido o maior erro da sua vida. Mas então aconteceu algo mágico. Uma pequena loja de artesanato de uma cidade rural do Texas vendeu 2 mil dólares em produtos em uma única semana através da plataforma. A dona da loja, Mrs. Henderson, ligou chorando para James. "Meu filho", ela disse com voz emocionada, "eu nunca imaginei que pessoas do outro lado do país quisessem comprar meus produtos. Você mudou minha vida." Aquela ligação mudou tudo para James também. Ele percebeu que não estava apenas construindo um negócio, estava transformando vidas. A notícia se espalhou rapidamente entre os pequenos comerciantes. Em 6 meses, Connect Market tinha 500 lojistas cadastrados. Em 1 ano, eram 2 mil. Em 2 anos, James estava processando mais de 2 milhões de dólares em transações mensais. Mas James não parou por aí. Ele havia aprendido uma lição fundamental. Quando você tem sucesso, todo mundo quer uma fatia. E, quando todo mundo quer uma fatia, você precisa estar sempre um passo à frente. Em 2003, James vendeu o Connect Market para uma grande corporação por 12 milhões de dólares. Aos 25 anos, ele havia se tornado milionário. Mas aquele dinheiro não era o objetivo final. Era apenas combustível para o próximo projeto. James teve outra visão revolucionária. O futuro não estava apenas em conectar comerciantes com consumidores, mas em criar tecnologias que otimizassem essa conexão. Inteligência artificial, algoritmos de recomendação, logística automatizada. Com o dinheiro da venda, James fundou Smart Logistics, uma empresa de tecnologia focada em otimizar entregas e gerenciamento de estoque para e-commerces. Era 2003, e conceitos como inteligência artificial e machine learning ainda soavam como ficção científica. Mas James havia estudado cada tendência tecnológica emergente e sabia que quem chegasse primeiro a esse mercado dominaria tudo. Smart Logistics começou pequena, com apenas James e 2 programadores que ele conheceu na faculdade. Kevin Chen, um gênio da computação de origem chinesa, e Maria Santos, uma brasileira brilhante em algoritmos. "James", disse Kevin durante uma reunião, "sua ideia é boa,
Mas você tem certeza de que o mercado está pronto para isso? Kevin, respondeu James com aquele brilho determinado nos olhos. O mercado nunca está pronto para a inovação, mas quem chega primeiro define o mercado. James estava certo. Smart Logistics desenvolveu algoritmos que conseguiam prever padrões de compra, otimizar rotas de entrega e gerenciar estoques de forma 300% mais eficiente que os métodos tradicionais. As primeiras empresas que testaram a tecnologia ficaram chocadas. Uma rede de lojas de roupas reduziu seus custos de logística em 40% no primeiro mês. Uma empresa de eletrônicos aumentou suas vendas em 60%, apenas otimizando quando e como oferecia produtos específicos. Em 2005, Amazon, eBay e Walmart estavam batendo na porta de James, oferecendo contratos multimilionários. James escolheu trabalhar com todos eles. Mas a jogada de mestre de James aconteceu em 2006. Ele percebeu que a verdadeira fortuna não estava em vender tecnologia, estava em licenciar tecnologia. James transformou o Smart Logistics em uma empresa de licenciamento de patentes tecnológicas. Toda vez que uma empresa usava algoritmos similares aos que ele havia desenvolvido, ela pagava royalties para James. Era dinheiro entrando automaticamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, vindos de centenas de empresas ao redor do mundo. Em 2008, durante a crise financeira que destruiu milhões de negócios, James Miller estava faturando $500 mil por mês apenas em royalties. Enquanto outros perdiam tudo, ele estava construindo uma fortuna sólida e crescente. Mas o momento que realmente consolidou James como um dos jovens empresários mais poderosos do país aconteceu em 2010. James havia identificado uma nova tendência: dispositivos móveis. Smartphones estavam explodindo e a forma como as pessoas compravam estava mudando completamente. Ele vendeu Smart Logistics por 85 milhões e fundou Mobile First Solutions, uma empresa focada em criar tecnologias de e-commerce especificamente para dispositivos móveis. Era uma aposta arriscada. Em 2010, muita gente ainda achava que smartphones eram apenas uma moda passageira. James provou que estavam errados. Mobile First desenvolveu tecnologias que se tornaram padrão da indústria. Pagamentos por aproximação, reconhecimento de voz para compras, realidade aumentada para experimentar produtos virtualmente. Em 2015, aos 37 anos, James Miller vendeu Mobile First Solutions para o Google por $240 milhões. Mas o que realmente fez James se tornar uma lenda dos negócios foi o que ele fez com esse dinheiro. Em vez de se aposentar ou comprar iates, James criou Miller Ventures, um fundo de investimento focado em startups de tecnologia fundadas por pessoas de origens humildes. James havia aprendido algo fundamental durante sua jornada. Talento não tem relação com dinheiro da família ou cor da pele. Algumas das mentes mais brilhantes que ele conheceu vinham de lugares que pessoas como Brad e Tyler nem sabiam que existiam. Jovens negros, latinos, asiáticos e brancos pobres com ideias revolucionárias, mas sem acesso a capital. Miller Ventures investiu em 47 startups entre 2015 e 2023. Dessas, 23 se tornaram unicórnios, empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. 8 foram vendidas por valores superiores a $500 milhões. O retorno do investimento foi de 2.400%. Em 2023, aos 45 anos, James Miller tinha uma fortuna pessoal estimada em $1,2 bilhão. Mas números eram apenas números. O que realmente importava estava prestes a acontecer. Um envelope chegou na mesa de James em um dia ensolarado de março de 2023. Dentro dele, um convite que fez seu coração acelerar e um sorriso cruel aparecer em seu rosto. 25ª reunião de ex-alunos da Lincoln High School. Era hora de Brad Thompson e Tyler Mitchell
conhecerem a nova versão de James Miller. James Miller segurou o convite da reunião de ex-alunos entre os dedos, sentado em sua cobertura de 15 milhões em Manhattan, com vista para o Central Park. 25 anos, um quarto de século desde a última vez que pisou na Lincoln High School. Ele poderia simplesmente ignorar o convite. Afinal, o que significavam aquelas pessoas para alguém que havia construído um império de 1,2 bilhão? O que importavam as opiniões de ex-colegas quando ele tinha CEOs de multinacionais pedindo conselhos? Mas James não era movido apenas por dinheiro. Ele era movido por algo muito mais poderoso: justiça. Durante todos esses anos de sucesso, James nunca havia esquecido aquela noite do baile de formatura. O molho de tomate escorrendo pelo smoking. O riso cruel de Brad. A expressão de nojo de Tyler. A humilhação queimando em seu peito como ácido. Algumas dívidas, murmurou James olhando pela janela. Não são pagas com dinheiro, são pagas com interesse. James pegou seu laptop e fez algo que não fazia há anos. Pesquisou sobre Brad Thompson e Tyler Mitchell. O que descobriu foi melhor do que poderia ter imaginado. Brad Thompson ainda vivia na mesma cidade, ainda trabalhava na concessionária do pai, que agora estava falindo graças à concorrência de vendas online de carros. Brad havia se casado com uma ex-cheerleader da escola, se divorciado, se casado de novo e se divorciado novamente. Estava na faixa dos 40 anos, calvo, com uma barriga de cerveja e dirigindo um sedã usado. Tyler Mitchell havia se tornado um advogado medíocre que pegava casos de divórcio e pequenos delitos. Nunca conseguiu entrar em um escritório importante. Morava em uma casa modesta no subúrbio, estava casado há 15 anos com uma mulher que claramente se arrependia da escolha, e seus 2 filhos adolescentes pareciam desprezá-lo. Ambos postavam constantemente no Facebook sobre seus sucessos, fotos forçadas de férias em motéis baratos, carros financiados que fingiam ser próprios e aquele desespero patético de pessoas que vivem tentando provar algo para todo mundo. James sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um predador que acabou de identificar suas presas. Mas James não queria apenas aparecer na reunião como bilionário e humilhar Brad e Tyler. Isso seria óbvio demais, previsível demais. E James Miller nunca foi previsível. Ele queria algo muito mais sofisticado. Algo que marcaria Brad e Tyler para o resto de suas vidas medíocres. James abriu um caderno de couro italiano e começou a desenhar seu plano. Se eles me humilharam fingindo que eu era um lixo, pensou James, eu vou me fingir de lixo para humilhá-los de uma forma que nunca esqueçam. O plano era genial em sua simplicidade. James iria à reunião vestido como um mendigo, roupas velhas, sujas, rasgadas, cabelo despenteado, barba por fazer, cheiro ruim. Iria fingir que sua vida havia sido um fracasso total, que estava desempregado, viciado, desesperado. Brad e Tyler não conseguiriam resistir. Eles iriam humilhá-lo na frente de todo mundo, achando que finalmente poderiam provar que sempre estiveram certos sobre James Miller. E então, no momento perfeito, quando eles estivessem saboreando sua vitória, James revelaria quem realmente era. Mas James não pararia por aí. Ele havia investigado mais profundamente e descoberto coisas interessantes. A concessionária do pai de Brad estava realmente em dificuldades financeiras. Eles haviam pedido empréstimos bancários pesados e não conseguiam pagar. Em 6 meses, estariam falidos. O escritório de Tyler também estava com problemas. Ele havia perdido alguns casos importantes recentemente e sua reputação estava manchada. Estava desesperado por clientes. James poderia facilmente resolver os problemas dos dois. Comprar a concessionária, dar casos para Tyler, salvá-los da ruína financeira. E esse seria o golpe final. Fazer Brad e Tyler perceberem que o perdedor que eles humilharam durante anos
Agora tinha o poder de destruir ou salvar suas vidas com um simples aceno de cabeça. A melhor vingança, disse James, para si mesmo, não é destruir seus inimigos. É fazer eles perceberem que você poderia destruí-los, mas escolhe não fazer isso. É transformá-los em devedores eternos da sua misericórdia. James ligou para seu assistente pessoal, Marcus Johnson, um jovem brilhante que havia conhecido através do Miller Ventures. Marcus, preciso que você organize algumas coisas para mim. Claro, Sr. Miller. O que precisa? Primeiro quero roupas de brechó, velhas, sujas, com cheiro ruim. Segundo, quero informações detalhadas sobre todas as pessoas que vão estar na reunião da Lincoln High. Terceiro, quero que você contrate um investigador particular para descobrir todos os problemas financeiros de Brad Thompson e Tyler Mitchell. Marcus ficou confuso, mas era pago muito bem para não fazer perguntas. Considerado feito, Sr. Miller. Nas 2 semanas seguintes, James se preparou para a performance de sua vida. Parou de fazer a barba, deixou o cabelo crescer desordenadamente, até praticou o andar curvado e falar com uma voz derrotada. Ele ensaiou diante do espelho frases como: "Minha vida foi um desastre total. Nunca consegui nada. Vocês sempre souberam que eu era um perdedor." James contratou um personal trainer especializado em teatro para ajudá-lo a entrar no personagem. Estudou as maneirismos de pessoas em situação de rua, a linguagem corporal da derrota, os pequenos detalhes que tornariam sua performance convincente. 3 dias antes da reunião, Marcus trouxe o relatório completo sobre Brad e Tyler. A situação era ainda pior do que James havia imaginado. Brad devia $450 mil para o banco e tinha apenas 30 dias para pagar ou perderia tudo. Tyler havia sido processado por negligência e poderia perder sua licença de advogado. Ambos estavam desesperados, mas fingindo que tudo estava bem nas redes sociais. "Perfeito", murmurou James olhando os relatórios. "Eles estão vulneráveis. É exatamente assim que eu quero." Na véspera da reunião, James fez sua última preparação. Vestiu roupas fedorentas que havia comprado em um brechó da parte pobre da cidade. Esfregou terra nas mãos e no rosto. Borrifou álcool barato em suas roupas para simular o cheiro de bebida. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Parecia exatamente com o que Brad e Tyler sempre disseram que ele seria. Um fracassado total. "Amanhã", disse James para seu reflexo, "Brad Thompson e Tyler Mitchell vão descobrir que algumas pessoas que você humilha se transformam em fantasmas que voltam para assombrar você." James dormiu pouco naquela noite. Não por nervosismo, mas por excitação. Depois de 25 anos planejando essa vingança, finalmente havia chegado o momento de colocá-la em prática. Às 6 da manhã, James acordou e sorriu. Era o dia da reunião da Lincoln High School. Era o dia em que Brad e Tyler descobririam que haviam criado seu próprio monstro. O sábado da reunião chegou com um céu nublado que parecia prever a tempestade que estava por vir. James Miller acordou às 5 da manhã em sua cobertura de 15 milhões. Mas dentro de 2 horas estaria aparecendo alguém que dormia debaixo de pontes. James tomou um banho longo. Sabia que seria o último banho decente que tomaria em 24 horas. Depois se vestiu cuidadosamente com suas roupas de mendigo. Uma calça jeans rasgada e suja, uma camiseta amarelada com buracos, um casaco velho que cheirava a mofo e suor e sapatos furados que faziam barulho a cada passo. Olhou-se no espelho pela última vez. O reflexo que o encarava era perturbador. Parecia exatamente com o que Brad e Tyler sempre disseram que ele se tornaria. "Showtime", murmurou James, com um sorriso frio. A reunião seria no ginásio da Lincoln High School, decorado com faixas azuis e douradas e fotos nostálgicas. Da turma de 1998. James chegou de ônibus. Havia deixado sua Ferrari na garagem e pegado transporte público para completar a encenação.
Do lado de fora do ginásio, James parou e respirou fundo. 25 anos, um quarto de século de preparação para este momento. Quando James entrou no ginásio, algumas cabeças se viraram. Sussurros começaram imediatamente. Quem é aquele cara? Parece um morador de rua. Como ele entrou aqui? Alguém deveria chamar a segurança? James caminhou devagar, pelo ginásio, encurvado, olhando para o chão. Ninguém o reconheceu. Afinal, quem esperaria encontrar um bilionário negro vestido como mendigo? Para a maioria das pessoas ali, um homem negro maltrapilho era exatamente o que esperavam ver nas ruas. Não, em uma reunião de ex-alunos. E então James viu quem estava procurando. Brad Thompson estava no centro do ginásio, rodeado por um pequeno grupo de ex-colegas. Aos 45 anos, Brad havia perdido quase todo o cabelo e ganhado pelo menos 30 quilos. Usava um terno barato, que tentava esconder sua barriga, e seu relógio claramente era uma imitação, mas seu sorriso arrogante era exatamente o mesmo. Tyler Mitchell estava ao lado de Brad, bebendo cerveja de uma garrafa. Seus cabelos estavam grisalhos, e ele tinha aquelas rugas de quem passou anos franzindo a testa com preocupação. Sua camisa social estava amarrotada e seus sapatos precisavam de uma reforma urgente. James se aproximou devagar, mantendo a cabeça baixa. Desculpem, disse James, com voz rouca e hesitante. Vocês são Brad Thompson e Tyler Mitchell? Brad e Tyler se viraram. Por um momento, seus rostos mostraram confusão. Aquele mendigo fedorento parecia familiar, mas quem quer saber? Perguntou Tyler com nojo, cobrindo o nariz. James levantou a cabeça lentamente. Sou eu, James Miller. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Brad e Tyler ficaram olhando para James como se tivessem visto um fantasma. Outros ex-colegas começaram a se aproximar, curiosos. James Miller? Gaguejou Brad. O nerd da nossa... Eu durma. James fucking Miller, explodiu Tyler em gargalhadas. Cara, eu não acredito. Olha só o que sobrou de você. A multidão de ex-alunos estava crescendo. Todos queriam ver o espetáculo. Brad começou a rir também, um riso cruel e alto. Meu Deus, James, nós sempre dissemos que você ia acabar mal, mas isso superou nossas expectativas. Que cheiro horrível é esse, cara? Disse Tyler, fazendo uma careta teatral. Quando foi a última vez que você tomou banho? James fingiu encolher ainda mais. Eu não tenho onde morar direito. Às vezes durmo na rua. Na rua! Gritou Brad para que todo mundo ouvisse. Pessoal, venham ver! O James Miller virou morador de rua! Mais pessoas se aproximaram. Alguns tiraram fotos com os celulares. James viu nos rostos de alguns ex-colegas uma mistura de pena e diversão mórbida. James, disse Tyler, balançando a cabeça com falsa tristeza. Nós tentamos te avisar no colégio, lembra? Sempre dissemos que você não ia dar em nada. Mas você não quis ouvir. E agora olha só você, continuou Brad. Um mendigo fedorento na reunião da própria turma. Cara, você tem coragem, eu te dou isso. Sarah Peterson, uma ex-colega que havia sido relativamente gentil na escola, tentou intervir. Gente, parem com isso. Não está certo. Não está certo? Rebateu Tyler. Sarah, ele que escolheu vir aqui assim. Ninguém mandou. Brad estava se divertindo cada vez mais. James, me conta uma coisa. O que você faz para ganhar dinheiro? Pede esmola nos semáforos? Eu faço uns bicos, murmurou James, interpretando perfeitamente o papel de derrotado. Limpo para-brisas, recolho latinhas. Recolhe latinhas. Tyler quase se engasgou de tanto rir. Cara, isso é épico. O James Miller, que achava que era muito inteligente, virou catador de lixo. Jennifer Walsh, que havia sido rainha do baile, olhava a cena com desconforto. Brad, Tyler, vocês não acham que já chega? Jennifer, relaxa, disse Brad. É só uma brincadeira entre velhos amigos. Não. É James. James apenas acenou com a cabeça, ainda interpretando submissão.
Tyler teve uma ideia cruel. Pessoal, vamos fazer uma vaquinha para o James. Ele claramente precisa de ajuda. Tyler tirou uma nota de $5 do bolso e jogou no chão aos pés de James. Aqui, James, para você tomar um banho decente. Brad achou a ideia hilariante e fez o mesmo, jogando algumas moedas no chão. Isso aí! Vamos ajudar nosso velho amigo! Outros ex-colegas, contagiados pela crueldade, ou simplesmente bêbados, começaram a jogar moedas e notas pequenas no chão. Logo, havia uma pequena pilha de dinheiro aos pés de James. "Pega aí, James!" gritou Brad. "Deve dar para comprar um sanduíche." James olhou para o dinheiro no chão. Por um momento, sentiu a mesma humilhação de 25 anos atrás queimando em seu peito. Mas desta vez, era diferente. Desta vez, ele estava no controle. "Obrigado", murmurou James, se abaixando para pegar algumas moedas. "Vocês sempre foram muito generosos." "E comigo?" "Generosos?" riu Tyler. "James, nós sempre te demos exatamente o que você merecia." "É verdade", disse Brad com soberba. "Nós sempre soubemos que você ia acabar assim. Algumas pessoas nascem para ser perdedores, e você era uma delas." James guardou as moedas no bolso e olhou ao redor. Todo o ginásio estava assistindo agora. Ex-colegas, professores, funcionários da escola. Todos vendo Brad e Tyler humilharem publicamente aquele mendigo. "Vocês sabem", disse James com voz ainda submissa. "Vocês estão certos. Vocês sempre estiveram certos sobre mim." "Claro que estávamos certos", disse Tyler orgulhoso. "Nós sabíamos ler as pessoas desde o colégio." "E você sempre foi fácil de ler, James", adicionou Brad. "Zero à esquerda, sem futuro, sem valor." James acenou concordando. "Vocês são muito inteligentes, sempre foram." "Óbvio que somos", disse Brad se gabando. "Eu tenho uma concessionária de sucesso. Tyler é um advogado respeitado. Nós fizemos alguma coisa das nossas vidas." "Uma concessionária de sucesso?" repetiu James em voz baixa. "Isso mesmo. A Thompson Car Dealership é uma das mais importantes da região." "E você, Tyler?" perguntou James. "Você é mesmo um advogado respeitado?" "Um dos melhores da cidade", mentiu Tyler. "Tenho um escritório próspero, clientes importantes." James sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas era o sorriso de um predador que acabou de ouvir exatamente o que queria ouvir. "Que bom", disse James ainda com voz submissa. "Que bom que vocês se deram tão bem na vida." Então James Miller se endireitou lentamente. Muito lentamente. James Miller se endireitou lentamente. Muito lentamente. A transformação foi quase mágica. O homem curvado e derrotado de segundos atrás começou a revelar uma postura ereta, confiante, poderosa. Seus ombros se abriram. Sua cabeça se ergueu e algo nos seus olhos mudou completamente. Brad e Tyler pararam de rir. Algo estava errado. "Sabe, Brad", disse James, e sua voz não era mais rouca ou hesitante. Era firme, controlada, perigosa. "Você tem razão sobre uma coisa. Você sempre soube ler as pessoas." "O que?" começou Brad, confuso. "O problema", continuou James, tirando um iPhone do bolso das roupas sujas, "é que você nunca aprendeu a ler situações." Tyler franziu a testa. "James, o que você está fazendo?" James olhou para o celular e sorriu. "Estou checando meus investimentos. Sabe como é? Quando você tem 1,2 bilhão em patrimônio, precisa ficar de olho nos números." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhuma respiração podia ser ouvida no ginásio. "Desculpa, o que você disse?" gaguejou Brad. 1,2 bilhão, repetiu James calmamente. "Com B de bilhão. É o valor atual do meu patrimônio líquido, segundo a Forbes." Tyler riu nervosamente. "Cara, você bateu a cabeça? 1,2 bilhão? Você é um mendigo?" James sorriu e digitou algo no celular. Em segundos, a tela gigante do ginásio, normalmente usada para placar de basquete, se acendeu. "Forbes 400.
Os mais ricos da América, apareceu na tela. Posição 127, James Miller, CEO da Miller Ventures. Patrimônio, 1,2 bilhão. Abaixo, uma foto de James em um terno de 5.000, sorrindo em uma conferência de tecnologia. O ginásio explodiu em murmúrios chocados. Pessoas tiraram óculos, esfregaram os olhos, olharam de novo para a tela. Impossível, sussurrou Brad, seu rosto perdendo toda a cor. Muito possível, disse James, a voz agora carregada de autoridade. Na verdade, deixem-me contar para vocês a história real de James Miller. James caminhou até o centro do ginásio. Todos os olhos estavam fixos nele. Depois que vocês me humilharam no baile de formatura, lembram do molho de tomate no meu smoking? Eu fiz uma promessa. Prometi que um dia vocês pagariam por cada humilhação. A tela mudou, mostrando uma sequência de matérias de jornais. Jovem empreendedor vende startup por 12 milhões. Smart Logistics revoluciona e-commerce. Google compra Mobile First por 240 milhões. Enquanto vocês estavam na faculdade gastando dinheiro dos papais, eu estava construindo um império. Enquanto vocês estavam se divertindo, eu estava criando tecnologias que mudaram o mundo. Tyler tentou falar, mas sua voz saiu como um guincho. Isso não pode ser real. Tyler, disse James com um sorriso gelado. Você quer saber o que é real? Real é que sua firma de advocacia está falindo. Real é que você perdeu 3 casos importantes este ano e pode perder sua licença. Real é que você deve 67 mil reais em cartões de crédito e sua esposa está pensando em te deixar. O rosto de Tyler ficou branco como papel. James se virou para Brad. E você, Brad, quer saber o que é real? Real é que a concessionária do seu pai está 450 mil reais em dívidas. Real é que vocês têm 23 dias para pagar o banco ou perdem tudo. Real é que você está dirigindo um carro usado que ainda está sendo financiado. Brad abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Como você sabe disso? Gaguejou Tyler. Tyler, eu tenho mais dinheiro que o PIB de alguns países. Quando eu quero informações sobre alguém, eu consigo qualquer informação. James fez uma pausa dramática. Na verdade, eu sei que vocês dois estão desesperados. E sabem o que mais? Eu posso resolver todos os problemas de vocês com um simples telefonema. James pegou o celular novamente. Uma ligação para meu banco e a dívida da concessionária do Brad desaparece. Um e-mail para meus contatos e Tyler tem mais casos do que consegue lidar. A esperança começou a aparecer nos olhos de Brad e Tyler. Você faria isso? Perguntou Brad com voz trêmula. Por que eu faria? Respondeu James friamente. Porque somos velhos amigos? Tentou Tyler. James riu. Não era um riso alegre. Era um riso que gelou o sangue de todos no ginásio. Amigos, amigos! A voz de James ecoou pelo ginásio. Vocês acham que somos amigos depois de me humilharem durante 4 anos? Depois de destruírem minha autoestima? Depois de me fazerem chorar sozinho todas as noites? James se aproximou de Brad e Tyler. Eles instintivamente recuaram. Vocês sabem quantas vezes eu pensei em desistir de tudo por causa de vocês? Quantas vezes eu considerei que talvez vocês estivessem certos e eu realmente fosse um lixo humano? Um garoto negro pobre que nunca conseguiria nada na vida? O silêncio no ginásio era sepulcral. Mas então eu percebi algo, continuou James. Vocês não me humilhavam apenas porque eu era pobre. Vocês me humilhavam porque tinham medo. Medo de que um garoto negro e inteligente pudesse um dia ser melhor que vocês. Medo de que alguém que vocês consideravam inferior pudesse provar que vocês estavam errados sobre tudo. James olhou ao redor do ginásio. E sabem uma coisa? Vocês estavam certos em ter medo. A tela mudou novamente, mostrando a manchete de um jornal financeiro. Miller Ventures, o fundo que transformou 47 startups em unicórnios. Eu não construí uma empresa, eu construí um império.
Eu não fiquei rico. Eu fiquei historicamente rico. E sabem por quê? James parou bem na frente de Brad e Tyler. Porque vocês me deram combustível. Cada humilhação, cada risada, cada momento de desprezo se transformou em determinação pura. James se abaixou e pegou as moedas e notas que Brad e Tyler haviam jogado no chão minutos antes. Obrigado pela contribuição, disse James, guardando o dinheiro no bolso. Mas eu acho que quem precisa de esmola aqui são vocês. James tirou a carteira do bolso. Uma carteira de couro italiano que custava mais que o salário mensal dos dois juntos. Brad, Tyler, como vocês sabem que eu sou uma pessoa generosa, vou fazer uma oferta única. Ele tirou 2 cartões de visita da carteira. Estes são os contatos do meu advogado pessoal e do meu banker. Eles podem resolver todos os problemas financeiros de vocês em 24 horas. Brad e Tyler estenderam as mãos desesperadamente para pegar os cartões. James puxou os cartões de volta. Mas primeiro, vocês vão fazer uma coisa para mim. Qualquer coisa, disse Brad imediatamente. Qualquer coisa, repetiu Tyler. James sorriu. Era o sorriso de alguém que havia esperado 25 anos por esse momento. Vocês vão se ajoelhar aqui na frente de todo mundo e vão pedir desculpas. Não só para mim, para cada pessoa que vocês humilharam nesta escola, para cada criança que sofreu bullying por causa de vocês, para cada momento de dor que causaram. O ginásio ficou em silêncio absoluto. 200 pessoas assistindo, câmeras de celular gravando. Brad e Tyler se entreolharam. Suas carreiras, suas famílias, todo o seu futuro dependia desta decisão. Lentamente, muito lentamente, Brad se ajoelhou. Tyler hesitou por um momento, mas a realidade de sua situação financeira o forçou a se ajoelhar também. James, disse Brad com lágrimas nos olhos, eu peço desculpas por tudo. Você não merecia nada do que fizemos. Eu também, disse Tyler, sua voz quebrando. Nós éramos cruéis. Nós éramos errados. Você sempre foi melhor que nós. James olhou para os 2 homens ajoelhados a seus pés. 25 anos de planejamento haviam levado a este momento exato. Aceito suas desculpas, disse James calmamente. E então entregou os cartões para eles. Meus advogados vão entrar em contato. Seus problemas financeiros serão resolvidos. Brad e Tyler pegaram os cartões com mãos trêmulas, ainda ajoelhados. Mas quero que vocês entendam uma coisa, disse James, sua voz agora suave, mas perigosa. Eu não estou fazendo isso por bondade. Estou fazendo isso porque a melhor vingança não é destruir seus inimigos. É salvá-los e fazer eles viverem sabendo que devem tudo a você. James se virou para sair, mas parou e olhou uma última vez para Brad e Tyler. E só para deixar claro, cada vez que vocês pagarem uma conta, cada vez que seus filhos tiverem comida na mesa, cada vez que suas esposas não os deixarem, lembrem-se, foi o perdedor da escola que salvou vocês. James caminhou em direção à saída, seus passos ecoando no silêncio absoluto do ginásio. Na porta, ele parou e se virou para toda a turma. Pessoal, foi um prazer rever vocês. E para quem está se perguntando, sim, eu ainda estou contratando, mas só contrato pessoas que tratam outros seres humanos com dignidade. E com isso, James Miller, o menino pobre que se tornou bilionário, o perdedor que conquistou o mundo, o nerdzinho que humilhou os valentões, saiu pela porta como o homem mais poderoso que já pisou naquele ginásio. Brad e Tyler ficaram ajoelhados no chão por mais 5 minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Eles haviam passado 25 anos acreditando que eram superiores a James Miller. Acabavam de descobrir que durante esses 25 anos, James Miller havia se tornado superior a qualquer pessoa que eles conheciam. E mais importante, descobriram que suas vidas agora
Dependiam completamente da misericórdia do homem que eles mais humilharam. A reunião de ex-alunos da Lincoln High School de 2023 entrou para a história, não pelos discursos nostálgicos ou pelas fotos antigas, mas como o dia em que o perdedor da escola provou que às vezes os últimos se tornam os primeiros e que a melhor vingança é o sucesso impossível de ignorar. A história de James mostra que o sucesso é a melhor vingança. Quantos James você já viu sendo subestimados na vida? Comenta aqui o que você faria no lugar dele. Deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal, porque ainda tem muitas histórias que vão te fazer refletir e nunca mais olhar a vida da mesma forma.